Então, nós vamos começar agora. Então, estamos começando agora o nosso estudo de cura interior, e como eu falei, estamos agora chegando também já na reta final das observações que temos sobre este assunto, né? Nós paramos falando na semana passada uma questão de que as psicoterapias, essa ideia de terapias, de oração de renúncia, dessas coisas todas para amenizar a culpa da alma, para amenizar ou trazer a cura para a alma, este é um problema muito sério e não é o padrão bíblico, não é aquilo que a Bíblia ensina para nós, né? Nós estamos abordando a questão da cura interior, dizendo e deixando claro o seguinte: nós não estamos falando aqui do tratamento de traumas, o tratamento psicológico, psiquiátrico, não é nada disso. Nós estamos falando sobre essa questão de pessoas tentarem amenizar ou matar as nossas dores, achar e pregar um evangelho, né? Como nós estamos falando dessa questão da cura interior como um subproduto da teologia da prosperidade, que alega que nós não podemos ter dores, que nós não podemos sentir mal nenhum, que nós temos que ser curados sempre e dessa forma, e sempre lembrando que eles colocam isso como sendo o resultado de terapias, como nós já lemos aqui. Eu li aqueles escritos deles mesmo. Na apostila vocês têm também as fontes, tem o referencial aí, a bibliografia que foi usada, e aí vocês vão ver que está escrito exatamente aquilo que eles alegam, né? Onde eles falam que você precisa de tempo de oração de pelo menos 2 horas para ficar orando para poder se libertar, tempo de 6 meses a 1 ano, 2 anos fazendo terapias para poder se libertar, e tudo isso geralmente anulando quem nós somos, anulando aquilo que Jesus deixa claro para nós que nós vamos sentir. No mundo vocês terão aflições. Nós vamos ter aflições, nós vamos ter problemas, nós vamos enfrentar dificuldades. E isso não muda o fato de que Jesus é o Senhor da nossa vida e que nós temos comunhão com Ele. Então, essa ideia de que nós não podemos sofrer, que nós não podemos sentir, sabe, nenhum mal na nossa alma, isso é um problema muito sério. E nós terminamos falando exatamente, mostrando uma coisa, que a alma, nós falamos sobre a questão da alma como sendo a personalidade, quem nós somos, a vida que nós temos. A alma, ela não é uma participação, ela não é uma vítima inocente. A alma é pecadora, nós lemos sobre isso, né? Nós falamos aqui, nós lemos que a alma é fonte de maus desejos, ela é pecadora, ela é fonte de malícia, ela se deleita com abominações, ela se inclina para as coisas materiais, e nós vimos várias referências bíblicas falando sobre isso. E eu quero, nessa noite também, iniciar essa parte final do nosso estudo mostrando uma coisa, que a alma, ela sofre e ela padece por causa do pecado. A nossa alma sofre por causa do pecado. E aí entra um problema. Se a nossa alma, ela por causa de alguns pecados, ela fica angustiada, por causa de pecados ela fica angustiada, será que é a oração de renúncia que vai resolver isso? Será que são terapias que vão resolver isso? Ou seja, a oração que o homem produz, a terapia que alguém faz, é capaz de solucionar o problema do pecado da alma? Óbvio que não. Óbvio que não. E nós vamos ver, eu quero mostrar para vocês aqui, olha, a Bíblia menciona vários pecados específicos que deixam a alma angustiada. Primeiro, roubo. Olha só, hein? Eu vou falar aqui, vamos citar os versículos bíblicos. Roubo, Provérbios 29 e 24, diz assim: o que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. O pecado da língua, olha só, hein? Lá que nós já falamos em Tiago, etc. Provérbios 13, 3 diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios
a si mesmo se arruína. Ou seja, o falador traz angústia à sua alma. A indisciplina, Provérbios 15, 32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. A idolatria, trocar a glória de Deus por algo criado. A idolatria é isso, irmãos, é quando as pessoas trocam a glória do Criador por aquilo que foi criado pelo homem, por aquilo que o homem criou. Então, diz assim a idolatria, Isaías 44, 20. Tal homem se apacenta de cinzas, o seu coração é enganado e iludiu de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio. Outro pecado que traz angústia à alma, o orgulho, Abacuque 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Outro pecado que a Bíblia deixa aqui claro para nós, dizendo que ela angustia a alma, é o pecado da violência. Abacuque 2:10. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu e muitos povos, pecaste contra a tua alma. Paixões carnais, 1 Pedro 2:11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Ou seja, amados, a iniquidade, ela não somente corrompe o espírito humano, mas ela também degenera a alma e suas funções. Vocês entendem isso? O pecado atinge o homem por completo. E ela não simplesmente corrompe o espírito humano, ela não só corrompe o corpo, mas ela atinge a alma do homem. E é por isso que Isaías 3:9b diz: ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Ou seja, nós temos que entender essas coisas, que nós precisamos cuidar da nossa alma e saber que a nossa alma ela sofre por resultado do pecado, Então, irmãos, por isso que a cura da alma é algo muito mais profundo do que uma simples oração de renúncia, irmãos. Já imaginou que, se para curar a alma, você ficar 2 horas orando, ou alguém, porque é isso que se ensina nessa teologia, que você está lá e alguém faz uma oração e que você descobre. Vocês já ouviram falar das maldições hereditárias, né? Já ouviram falar disso? Maldições hereditárias, ou seja, nós herdamos os pecados e padecemos por aquilo que os nossos antepassados, e o detalhe, não é antepassados do meu pai ou minha mãe, não. É antepassado lá da quinta ou sei lá que geração para trás, né? E aí que as pessoas fazem regressão para voltar até lá, para então tratar dessa situação, para tratar da questão da alma, para falar, então, agora eu vou ser curado, agora eu vou rejeitar, vou quebrar essas maldições e a minha vida vai seguir bem, eu vou conseguir prosperar e a minha alma vai estar livre de todas as aflições. Irmãos, isso é uma piada de muito mau gosto. Isso é um problema muito sério. Primeiro, a Bíblia diz em Gálatas 3:17 o seguinte, que a Bíblia fala assim, maldito aquele que for pregado no madeiro. E a Bíblia diz em Gálatas 3:17 o seguinte, porque ele se fez maldição em nosso lugar. Jesus já se fez maldição em nosso lugar, porque na Bíblia diz, maldito aquele que for pregado no madeiro. Cristo se fez maldição em nosso lugar. Ele levou sobre ele a nossa maldição. Então, irmãos, esse negócio de voltar lá atrás para quebrar a maldição, essa história de que nós estamos hoje sofrendo por causa daquilo que aconteceu, que eu não tenho nem responsabilidade que alguém fez. E aí eu preciso fazer uma oração de renúncia. Ou seja, aí eu tenho que dizer, eu renuncio. Tá, aí quando eu falo eu renuncio, o problema está resolvido. Então, irmãos, o problema da alma ele é muito mais profundo do que isso. Ou seja,
Não é uma oração de renúncia dos males que atuam contra ela que vão resolver o problema. O que resolve o problema da alma, amado, chama-se salvação. Salvação. Isso é transformação da pessoa como um todo. E essa obra, irmãos, ela não pode ser produzida por homens, ela é produzida pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Ela foi feita por Cristo Jesus na cruz. É isso que a gente tem que entender, que o problema do pecado e da angústia da alma por causa do pecado, ela não é resolvida com orações de renúncia, ela é resolvida com a redenção através de Cristo Jesus na cruz. É por isso, amados, que o alvo primordial do evangelho não é que as pessoas se sintam felizes. Sabe, nós estamos com um problema muito sério hoje em dia com isso. As pessoas vêm à igreja buscando alegria. Na verdade, irmãos, eu vou dizer uma coisa, as pessoas estão vindo à igreja buscando alívio de consciência. As pessoas querem ter aliviadas suas consciências. E aí, a igreja hoje evangélica, está fazendo aquilo que criticou muito no catolicismo, lá na Idade Média, que era a venda de indulgências. Vocês lembram disso? A venda de indulgências, as pessoas compravam. Eu estava outro dia lendo um livro, e depois eu fui ver uma reportagem falando sobre isso. Foi naquele canal History, né? Foi num canal desse que eu vi. Eles falando o seguinte: o cara comprando o perdão para, 10 anos na frente. Durante 10 anos, ele podia comprar o perdão, ele comprou o perdão por 10 anos. E aí chegou um ponto dele perguntar se ele poderia comprar o perdão até o final da vida dele. Aí o cara falou, olha, dependendo do preço, você pode pagar, pode conseguir isso sim. Então, a venda de indulgências, a venda do perdão, aquilo que os evangélicos criticaram tanto na Idade Média, no meio do catolicismo, e criaram, né, essa coisa, nós não somos assim, nós não somos assados. Hoje, os evangélicos estão fazendo a mesma coisa dentro das nossas igrejas. Nós estamos vendo isso acontecer. As pessoas vêm à igreja querendo o quê? Querendo alívio de consciência, querendo sentir-se perdoado e aliviado da culpa que tem. Então, se faz o quê? Se faz terapias, orações de renúncias, cultos animados, sabe? Fazem toda essa lavagem cerebral, todo esse preparo psicológico para que as pessoas se aliviem e saiam dali daquele momento. Agora pronto, eu estou sentindo isso, eu estou aliviado da minha culpa. Só que, logo adiante, aquilo retorna, porque o problema da culpa da alma não é resolvido através de terapias nem de oração de renúncia. Só existe uma forma de nós termos resolvido isso, é através da cruz de Cristo. E é por isso, amados, que a mensagem do Evangelho não é para que as pessoas sejam felizes. Sabe, isso é muito importante. Hoje nós estamos vivendo essa época, né? Esse hedonismo, essa busca da felicidade como fim em si mesmo. Sabe? Nós queremos ser felizes, não importa, nós queremos ser felizes. Na igreja queremos ser felizes. Nós queremos, sabe, nós esquecemos que ser cristão é carregar cruz. Nós esquecemos disso. E nós esquecemos, amados, que a mensagem do Evangelho não é para que o homem seja feliz, mas para que ele se reconcilie com o Senhor. Lá em 2 Coríntios 5, 19 a 21, fala sobre isso, que foi dado à igreja o ministério da reconciliação. Essa é a mensagem que foi implantada no coração. No Salmo 19, 7, diz que a mensagem, o evangelho, restaura e salva a alma. Reconciliação com Deus, irmãos, sem a menor dúvida, é o grande remédio para a cura dos problemas psíquicos emocionais. É verdade.
Porque o Senhor não somente é um Deus perdoador, mas ele também é um Deus consolador. Eu sou aquele que vos consola. Está lá em Isaías 51:12. Quando nós experimentamos do Senhor, irmãos, nós vamos conseguir nos sentir consolados. Nós vamos nos sentir consolados. Eu estava lendo hoje uma frase do Hernandes Dias Lopes. Vou ver se eu lembro. É muito interessante ele falando que... Isso, lembrei. Tinha uma frase dele hoje que eu li que dizia o seguinte, que Deus ele age em nós em relação... Nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, porque quanto ao passado, ele nos dá o perdão. Quanto ao passado, ele nos dá o perdão. E quanto ao futuro... Agora eu esqueci a frase que estava lá. Gente... Eu não estou lembrando. Eu sei que, quanto ao passado, ele nos dá o perdão. E, quanto ao futuro, ele nos dá, tipo assim, vamos botar aqui na minha frase, não a frase dele, a esperança, a certeza de que alguma coisa ele está agindo por nós, ele está fazendo por nós. Então, nós não precisamos ficar ansiosos nem aflitos na nossa alma. Por quê? Porque ele age em nós. Então, irmãos, é muito interessante, é muito importante nós entendermos isso. Por isso que o Evangelho é a grande solução para a restauração da vida emocional, irmãos. A grande solução para a vida emocional da pessoa é o Evangelho. Não porque ele apresenta técnicas de manipulação de emoções, mas porque ele mostra ao pecador como ele pode se reconciliar com Deus. E o que nós estamos tratando aqui é mostrando exatamente isso, que o pecado atinge a nossa alma e traz angústia e traz problemas à nossa alma. E se nós queremos ter esses problemas resolvidos e solucionados, nós só temos uma forma de resolver isso, é em Cristo Jesus. Aí, irmãos, o que eu quero colocar? Nós não queremos dizer com isso que pessoas não tenham traumas, não tenham problemas, não precisam procurar um psicólogo, não é nada disso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre as pessoas tentarem, dentro da igreja, resolver um problema que é o problema do pecado, que é o problema aquilo que o pecado causa na alma do homem, aquilo que o pecado traz à alma do homem, as pessoas tentarem resolver isso através de psicoterapias, de orações de renúncia, de pagelância, de obras feitas por homens, anulando o sacrifício de Cristo Jesus, anulando a obra redentora, total, completa de Cristo Jesus. E é por isso, amados, que nós não podemos abandonar essa fonte rica de consolo que é encontrada no Senhor. Nós não podemos abandonar isso. E quando nós pensamos nessa questão, nós podemos fazer uma pergunta: como é que a alma, então, ela é resgatada? Como a alma ela é resgatada? A salvação, amados, ela é provida na cruz e ela traz resgate. Ela redime, ela resgata e ela salva a nossa alma. A obra de Cristo faz isso. O Salmo 34, 22 diz assim: o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum será condenado. E o Salmo 69, 18 diz: aproxima-te de minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos. Ou seja, não há nenhuma possibilidade, amados, de nós relacionarmos os verbos redimir e resgatar com psicoterapia ou oração de renúncia. Nós não temos como fazer uma junção. A alma precisa ser redimida, a alma precisa ser resgatada. Irmãos, a alma que precisa ser redimida e resgatada, ninguém, nem um profissional, nem um pastor, nem uma oração, nada, ninguém tem condição de fazer isso. Essa obra é uma obra exclusiva e redentora de Jesus Cristo por nós. Por nós. E é por isso que ele nos resgata. Olha, a nossa alma ela é resgatada do poder da morte. Salmo 49, 15. Mas Deus redimirá a minha alma da sepultura e me levará para si.
da opressão e da violência. Salmo 72, 13 e 14. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. A tradução tem uma tradução que diz: aos seus olhos a alma deles é preciosa. Ele resgata e salva da morte. E aí nós perguntamos, então, se ele faz esse resgate, como que nós podemos, então, experimentar isso? Olha só. Eu falei para vocês que nós temos visto muita gente tratando hoje de hipnotismo, até mesmo no meio da igreja. Já ouviram falar sobre isso? A questão da hipnose, né? A hipnose no meio da igreja. E o que é a hipnose? A hipnose, na verdade, é você tentar levar a mente da pessoa a um estado onde ele perca o controle ou a consciência e ele aceite, então, sugestões. A pessoa é levada a um estado de tupor, de anulação, a ponto dele receber estímulos e receber sugestões para que ele, então, supere os seus traumas, supere as suas dificuldades. Então, existem pessoas que fazem essa questão da hipnose para levar a pessoa a lembrar de fatos que, segundo ele, está bloqueado na mente dele ou no coração dele. Traumatizou tanto ele que está bloqueado. E aí está tão bloqueado que ele não consegue lembrar, e aí, então, ele precisa botar isso para fora para se curar. A minha pergunta é, irmão, se não está lembrando, para que lembrar? Né? Eu tenho alguns problemas com isso. Se já está esquecido, para que eu vou lembrar uma coisa? Eles falam que é isso que causou o mal. Mas eu não sei. Bem, eu fico quieto nesse aspecto, né? Mas a questão toda que eu percebo é que, quando nós falamos de hipnose, já viram aqueles hipnotistas que falam a pessoa fazer igual a galinha, fazer igual um cachorro, a pessoa não lembra de nada, apaga, fica ali, né? Aí algumas pessoas falam assim, não, mas essa hipnose aí é um problema. No meio evangélico, a hipnose é apenas uma sugestão. Então, deixa eu te falar, irmãos, muitos dos nossos louvores hoje são louvores que levam as pessoas a um tipo de hipnose. A batida, a música. Já perceberam? Por favor, entendam. Já perceberam que hoje as igrejas estão tudo ficando preta, cheio de luz, escuro, e fumaça que sai, fumaça que vem, e o culto tem que ser no escuro. Irmãos, por que na boate é tudo escuro com aquelas lâmpadas daquele jeito? Sabe por quê? Porque aquilo altera o estado mental das pessoas. A batida da música, o ritmo da música, as luzes, os estroboscópios, aquilo tudo altera o sistema mental da pessoa. A pessoa entra num êxtase, a pessoa entra num estado alfa ali, e daqui a pouco se agita, e daqui a pouco faz loucuras. Hoje nós vemos a mesma coisa acontecer nas igrejas. As pessoas estão hoje... Eu não consigo entender, irmãos, para que precisa, desde quando o Espírito Santo precisa de um lugar escuro para agir, que precisa ter fundo escuro agora, sabe, para poder... As igrejas agora tudo com fundo preto. É moderno, é moderno. É moderno o quê, amados? Isso é a ideia do mundo, isso é a ideia de mudar e de agir no psique das pessoas. Isso é uma ideia de levar as pessoas a um êxtase. E aí apaga a luz, aí fica aquela... Quer ver uma coisa? Irmãos, por favor, entendam isso, mas é o que acontece. Já viram hoje muitos pregadores que vão pregar e aquela musiquinha fica no fundo o tempo inteiro? E ele vai falando com aquela musiquinha, vai falando. Irmãos, parece essas aulas de meditação, parece essas aulas de levar você a um estado, né? Eu vou transcender agora aqui, eu vou flutuar, eu vou... É exatamente isso que estão trazendo para dentro das igrejas, amados. Sabe? E a hipnose, quando a hipnose entra, ela entra não somente naquilo que se fala,
ou diretamente por uma pessoa, mas através da música, através da altura do som, da batida da música, através das luzes que piscam. Tudo isso leva as pessoas a perderem o foco, a consciência do que está acontecendo. E o problema da hipnose, tanto ela feita dessa forma, como aquela forma direta de falar, é que ela anula uma coisa muito séria, que é a nossa responsabilidade de estarmos conscientes em todo o tempo. A Bíblia fala, amados, que nós temos que prestar a Deus um culto racional. Não é isso que a Bíblia fala? Que nós devemos prestar a Deus um culto racional. Está lá em Romanos, capítulo 12. Aí você fala, mas você está falando de culto. Aí deixa eu perguntar, Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo. Se eu sou o templo do Espírito Santo, nesse templo, Deus ele tem que ser o quê? Cultuado constantemente. A ideia de que eu tenho que prestar a Deus um culto racional não quer dizer, amados, apenas na hora da celebração a Deus. Não é somente naquele inteirinho, naquela 1h30 que a gente se reúne numa igreja para cantar, para ouvir pregação, bater palma e louvar. Não! O meu culto racional a Deus é um culto diário e constante. Ou seja, é por isso que a Bíblia fala sobre sobriedade, que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. É por isso que a Bíblia fala que nós não podemos nos deixar levar por qualquer vento de doutrina. A Bíblia fala que nós temos que estar no domínio. Fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Como, amados, eu posso ter domínio próprio se eu não estou consciente do que está acontecendo? Quando eu abro mão da minha consciência através de uma hipnose, através de uma manipulação, seja ela de qual forma for, eu estou abrindo mão do domínio próprio, porque já não sou eu mais que tenho o controle. Eu estou dando a outro o controle da minha vida. Eu estou dando a outro o controle, aí eu vou usar o termo, o controle da minha alma. Da minha alma. Este é o problema. E é por isso que nós temos, então, essa dificuldade hoje e temos que ter muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado com essa forma sutil de, não, eu vou te ajudar, eu vou curar. Olha só, você desabafar com alguém, você colocar os seus problemas para fora, você falar daquilo que te angustia, você falar daquilo que te aflige, você falar da sua história, aquilo que te machucou, aquilo que... Isso não é nenhum problema, isso é desabafo, isso é conversa, isso é uma forma de colocar para fora. Agora, você falar que, ao ser ajudado, que você vai abrir mão de quem você é, para que outra pessoa te guie, para que outra pessoa te oriente, para que outra pessoa faça e te leve a uma posição que você vai ter que tomar, ditado por ela, levado por ela, isso é um problema. Isso é um problema, porque você está abrindo mão do controle da sua vida. E isso é errado. Isso é errado. E é esse tipo de manipulação psicológica, é esse tipo de manipulação espiritual que nós vemos dentro dessa questão da cura interior. As pessoas se tornando os senhores da vida dos outros e manipulando toda essa gama de informações para que as pessoas façam aquilo que eles dizem que eles têm que fazer. E as pessoas acham que, ao fazer aquilo, resolveu o problema. Só que aí a dificuldade, como nós já vimos aqui, eu resolvo o meu problema hoje, então eu nunca mais vou ter uma frustração, eu nunca mais vou ter um problema. Minha esposa falou uma palavra que me magoou, estou magoado, minha alma está ferida. Eu curo a minha alma. Mas então quer dizer que ela nunca mais vai falar uma palavra que vai machucar minha alma? Ou qualquer outra pessoa? Então, vocês veem que é um estado constante de tratamento disso. É por isso que a Bíblia fala que a melhor forma de renunciar, de resolver esse problema, não é psicoterapia, é experimentar de Jesus Cristo. E como que a gente pode fazer isso? Através de uma verdadeira conversão. Irmãos, nós precisamos experimentar de uma verdadeira conversão. Sabe? Não é renunciando forças negativas de Satanás vêm sobre nós que vai resolver isso, não, irmãos.
nós vamos resolver essa questão tratando do pecado dentro dos nossos corações. Quando nós tratamos do pecado em nossos corações, as coisas começam a se resolver, as coisas vão para frente. E sobre conversão, vai ser a nossa última lição na semana que vem. O que a Bíblia fala sobre conversão para a cura da alma. Como nós podemos nos converter e o que é essa conversão da nossa alma para sermos verdadeiramente curados pelo Senhor. Não por homens, mas pelo Senhor. Que Deus abençoe. Abertos os microfones para quem quiser falar, acrescentar, fique à vontade. Isabel abriu o microfone. Fala lá, Isabel. Não, eu tenho uma pergunta, pastor. Pode fazer. Eu até complementou um pouquinho até do que eu estava querendo questionar, que era em relação qual é a visão eu fazendo desse tipo de igreja, de pessoa, ministério, não sei como pode se dizer, que se trata em relação à cura interior, né, que trabalha, que vende essa cura interior, em relação a ter novamente o mesmo problema. Deixa eu ver se você entende. Tipo assim, se vende, pelo que eu entendi, se vende uma promessa de cura, você tem um problema, você tem que fazer isso, você vai ter que orar tanto tempo, vai ter que fazer isso, ter uma série de processos, como se fosse uma série de penitências ou algo que você tem que fazer para que você conquiste essa cura. Mas a gente sabe que como isso realmente, isso só é realmente, a gente só é trabalhado através da gente realmente se converter, de se render realmente, que Deus, que Jesus Cristo realmente trabalha na vida da gente, e a gente pode ter problemas, né? Isso é normal que a gente tenha. Eu queria saber assim, qual é a posição, a visão dessas pessoas que vendem essa cura interior, quando o curado, ou a pessoa que deve curar, volta a ter o mesmo problema. Aí é que está. Aí volta-se sempre aquela mesma coisa, sabe, Isabel? Quando a pessoa volta, a pessoa fala assim, é que você regrediu na fé, é que você não perseverou, é que você não está sendo firme naquilo que foi falado para você. Joga-se toda a responsabilidade em cima da pessoa. É por isso que nós estamos falando que você traz para as obras. A redenção da pessoa é como se ela mesma tivesse que conseguir se redimir, ela mesma conseguisse se resgatar. E essa obra não é nossa, é do Espírito Santo em nós. Eu não tenho o que fazer, é Deus quem já fez isso na cruz. Então, quando essa pessoa ela volta a isso, eles têm duas essas ali. É porque você não perseverou, é porque você não está tendo fé, é porque você... A responsabilidade sempre é transferida o quê? Para a pessoa. E uma coisa que a gente percebe é o seguinte, quando os métodos começam a falhar, essas coisas começam a falhar, você tem que inventar novas ideias, novos métodos, novas coisas. É por isso que a gente vê tanto, eu chamo isso de igrejas de movimento. Igrejas de movimento. G12, G9, G3, discipulado de pastor. Veja bem, nada disso, discipulado não é errado, mas a forma como aquilo que já foi feito, a coisa manipulativa. Cura interior, oração de prosperidade, encontro. Você entende como é que é o negócio? Cada dia você vai ter que criar. Por exemplo, agora é a igreja preta, né? Como eu estou falando, com luz e fumaça. Daqui a pouco isso não vai dar mais resultado. Vai ter que se criar o quê? Sabe, nós não temos que parar de ensinar teologia no seminário e ensinar marketing. Nós temos que parar de ensinar teologia no seminário e ensinar marketing, porque o povo criativo, eu estou para ver igual. As pessoas elas estão tendo que criar coisas novas a cada dia. E aquilo, vou usar o tema aqui, o bom e velho evangelho largado de lado. O poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Sabe? Então, são essas coisas, essa igreja de movimento, essa igreja que precisa se reinventar, se recriar, e como nós estamos vendo hoje muitos pastores falar, até reinterpretar a palavra. Né? Por quê? Porque perdeu o sentido.
Para atrair as pessoas, tem que ser o novo. Para atrair as pessoas, tem que se criar um novo. Então, cria-se isso. Cria-se essa igreja de movimento, sempre inventando coisas novas para jogar em cima das pessoas a responsabilidade pelo seu próprio mal, pelo mal da sua alma, esquecendo-se de que a alma ela é redimida não por aquilo que eu faço, mas pelo que Cristo Jesus já fez na cruz do Calvário. Então, são essas coisas que fazem. Então, a visão deles, geralmente, os líderes nisso, eles vão arranjar quem? Os culpados. Quem é o culpado? É você. Ô, Isabel, mulher de pouca fé, por que você não perseverou? Você não está sendo perseverante. Tenho certeza que você não está cumprindo tudo. E aí joga mais culpa, joga mais peso, mais problema para a sua alma. É mais uma coisa para você curar. E é nesse... Esse tipo de igreja, eles têm uma visão muito... a gente vê, vai reparando assim, de igual você falou, não se fala do evangelho, não se fala quase de Novo Testamento. Não. Quando você vai, me lembra um pouco quando a gente vai lendo, né, o Antigo Testamento, o povo judeu, tinha muito disso, né? Essa coisa era enraizada, esse judaísmo, isso tudo que tem se buscado. Eu vi passando no YouTube, um trechinho daquele Caio Fábio. Eu não sou muito fã dele, mas ele comentando do Edir Macedo, uma conversa que ele teve há anos atrás, num podcast. E aí ele falando que, dentro da conversa, o Edir Macedo virou e falou assim, não, na minha igreja não se fala de Jesus. Para mim não se fala, porque Jesus não dá ibope, não aí, você tem que... E aí, exatamente falando disso, de prosperidade, você fala do demônio, de expulsar isso, de curar, isso é o que dá certo. Né? Ele, na verdade, está fazendo uma crítica à Igreja Universal, Pentecostal e tudo mais. Mas, assim, e realmente, infelizmente, a gente tem visto isso dentro muito das igrejas. Igual você falou, essa preocupação em ibope, sabe? De eu conseguir mais pessoas e automaticamente mais dinheiro, ou influenciar e hipnotizar as pessoas, do que realmente falar a palavra de Deus. E eu vou mais longe, antes do Samuel, que já levantou a mãozinha ali para fazer a pergunta, eu vou até mais longe nisso. A gente fala das igrejas pentecostais ou neopentecostais que fazem isso, mas eu vou falar das nossas igrejas, as históricas, as reformadas. Nós temos hoje um evangelho também fragilizado, não contundente, às vezes, para que as pessoas não saiam da igreja. Um evangelho onde não é pregado o pecado, onde as pessoas não podem mais ser confrontadas com o pecado. O divórcio entre os crentes se tornou normal. O adultério entre os crentes se tornou normal. O sexo entre os solteiros, entre os jovens crentes solteiros, se tornou normal. Você falar sobre isso hoje, dentro do contexto mesmo das igrejas reformadas, protestantes, sabe, históricas, isso também está fragilizado, Isabel. Porque nós não queremos hoje, dentro da igreja, perder o público. Porque não são mais ovelhas e fiéis, são público. Esse é o problema. É por isso que o evangelho de muitos não é um evangelho atrativo, porque não agrada. Eu sei que aquilo que eu falo muito não agrada, eu sei disso. Né? Porque isso que eu estou falando aqui pode criar problema com outros pastores, eles vão se revoltar, vão ficar chateados, se tornou o dono da verdade. Não, eu não sou dono, eu sou falho igual a todo mundo. Sou falho igual a todo mundo. Mas a gente tem que rever isso, a gente não pode esquecer do evangelho, que o evangelho nos confronta com quem nós somos. O evangelho que não mostra o quão pecador eu sou e o quanto eu necessito da graça de Deus, esse evangelho está errado. Esse evangelho está errado. O evangelho tem que me confrontar com o meu pecado. Ele tem que me confrontar com o meu pecado. Porque se ele não me confronta com o meu pecado, ele está passando a mão na minha cabeça. E eu vou dizer, evangelho que passa a mão na minha cabeça está errado, porque eu sei quem eu sou. Você entendeu? Então, é por aí. Então, mas isso é uma verdade. Fala, Samuel.
Boa noite, pessoal. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é só um negócio que eu lembrei Sim. quando estava falando. É, Naquele livro, O Peregrino, se os irmãos e algum dos irmãos ainda não leu, eu recomendo. Deveria. É um dos... Eu acho que é o segundo livro mais distribuído na história da humanidade, e é uma história cristã muito, muito linda. E ali é interessante que o peregrino ele começa a história com um fardo na costa dele. E a conversão dele acontece, né? O evangelista alcança ele. E ele começa a viagem dele ali, né? A peregrinação dele. Mas aí, mais ou menos ali no início da história, nem é no final, é no início, ele chega aos pés da cruz e o fardo dele automaticamente é retirado, né? Ou seja, mas ali foi apenas o início da jornada, ele ainda sofreu muita aflição. Só que eu lembrei dessa história por causa daquilo que você falou, né? A respeito o problema da culpa, o problema do peso do pecado, o problema as aflições da alma, né? Às vezes a gente tenta tanta coisa, mas às vezes a gente só precisa de ir para a cruz e o fardo ali vai, Amém. né? E eu nunca esqueço daquela parte do livro que é sensacional. Direto eu volto para ele e falo, eu preciso disso, eu estou tentando muita... Amém. Então é isso. Ô, Samuel, que boa palavra. Ótima lembrança do livro O Peregrino. E realmente, às vezes a gente está carregando enquanto, né? Deixa aqui comigo, eu já tomei ele para você. Enquanto a gente está tentando resolver as nossas coisas com as nossas próprias forças. Tem um outro livro dele, não sei se você tem, eu comprei esse livro na Bienal do Livro, em Vitória, uma vez, de uma editora não evangélica. Chama-se A Famosa Batalha pela Cidade de Alma Humana, de John Bunyan. Fantástico livro também, no mesmo estilo do Peregrino, é A Famosa Batalha pela Cidade de Alma Humana. Gente, procure, se você conseguir comprar. Eu comprei esse livro, eu tenho, e ele é demais da conta, viu? Vale a pena ler e trata muito disso. Marciano, pode falar. Abre o som, abre o microfone. Desculpa. Nada. Na verdade, boa noite, pessoal. Boa noite. Na verdade, é mais um comentário. Na verdade, você citou que a igreja está se modernizando para se adequar às pessoas, convidar os fiéis. E outra coisa também, que às vezes a igreja muitas vezes está mostrando, por exemplo, essa coisa do lado, das igrejas escuras, se enfeitar muito, sabe? Eu acho que, na verdade, é uma igreja que não mostra a humildade de Deus, a humildade de Jesus, porque aí começa a desigualdade das pessoas também, porque vocês vê as igrejas cheias, porque as pessoas com status financeiros às vezes mais do que os outros, já mostra aquela desigualdade até mesmo dentro própria da igreja, mas a igreja perde a essência que é aquela humildade que a igreja tem que ter para com os fiéis. Entendeu? Porque eu já frequentei muitas igrejas, às vezes eu olho para o lado, cada um mais bonito que o outro, não tem nada contra isso, sabe? Mas a questão é que você ir para a igreja, sabe? Se entregar seu coração a Jesus, mostrar um Jesus humilde, um Deus que te adora da maneira que você é, da maneira que você se veste, entendeu? E às vezes as pessoas procuram, às vezes não tem o que vestir, mas tem que se vestir bonito para poder mostrar para outro irmão que você está ali para... Porque a igreja, às vezes, mostra isso. Você tem que se vestir bem para estar na presença de Deus, sabe? Mas perde essa essência da humildade. Essa igreja que se enfeita muitas vezes não mostra esse lado que realmente essa humildade que Jesus, que Deus nos quer que sejamos. Ok. Marciano, realmente, se você não quiser ver gente bonita, tem um problema. Você não vai poder frequentar a nossa igreja. Como é que você vai olhar para mim na frente e não vai ver? Não tem jeito. Não tem jeito, Márcio. Desculpa, mas eu entendo. Mas, Marciano, eu entendo, e esse é um problema. Quando a igreja se mundaniza em todos os sentidos para atrair público, ela começa a perder realmente a sua essência.
a essência de Cristo, a essência de servir, a essência de se preocupar com o outro e não consigo mesmo. E isso, é claro, se reflete também na forma como as pessoas se vestem, como as pessoas agem para os outros, como as pessoas olham para o outro, né? Dentro de uma humildade, dentro de uma cadeia de Cristo. É lógico, por exemplo, você pode estar lá vestindo o seu Versace, um terno Versace. O problema não é você usar o Versace. O problema é você olhar para aquele que está usando uma roupa de brechó, uma roupa de garagem seu, você olhar para ele com desdém porque você está usando um Versace. Então, o problema não é o cara estar bem vestido. O problema é ele olhar com demérito, ele olhar com um olhar de superioridade para aquele que não está, né? Para aquele que não está. Então, este é o problema. E eu concordo com você. Isso precisa ser tratado no coração da igreja, ok? Quem tinha levantado... Ah, a mãozinha levantada do Hudson. Vai lá, Hudson. Boa noite, queridos. Na verdade, eu estou lembrando daquele dia que eu não consegui falar e tem tudo a ver de lá com hoje. Por isso que eu estou aqui querendo falar rapidinho, eu sei que a hora está avançada. Mas, assim, desde aquele dia, ficou claro no meu coração que esse tipo de estratégia é colocar Deus em segundo plano, né? E hoje a sua fala, por 2 vezes você falou de idolatria, que é retirar a glória de Deus. O Marciano fala aí, disse agora que a gente tira a humildade de Deus, e o Nunes falou sobre essa questão de você ir à cruz. Quer dizer, a gente não vai à cruz, a gente retira a glória de Deus, a gente coloca um outro ídolo, uma outra pessoa manipulando o nosso coração, e a gente fica escravo dessas coisas, e depois a única solução é você tem que ter mais fé, você tem que ter mais fé, é você que está errado, é você que está errado, e nunca... E, na verdade, a gente está errado mesmo, mas a gente tem a cura, como disse o Nunes, em Cristo. E desde aquele dia está no meu coração e agora eu consegui falar. Foi benção demais essa palavra de hoje. Benção demais. Amém, amém. Gente, que a gente possa buscar isso no Senhor. Sabe, nós temos problemas? Temos. A nossa alma é uma alma pecadora? Nós vimos a Bíblia. Mas quem é que vai solucionar isso, irmãos? Não é o homem, é o Senhor Jesus. É Ele. Então, não são terapias, não são manipulações, não são orações de renúncia. É a nossa vida colocada no altar do Senhor. Por favor, eu sempre estou dando essa ênfase. Isso não quer dizer que se você tem alguma coisa, uma necessidade, uma aflição, uma angústia, uma depressão, um problema que você não deva procurar um psicólogo, que você não deva procurar um psiquiatra. Não é nada disso. Procure, desabafe, ouça dele uma orientação médica, técnica, daquilo que você precisa fazer. O que eu estou falando é, dentro do meio evangélico, pessoas tentando resolver o problema da alma do homem, da angústia da alma do homem, com terapias e oração de renúncia. Isso é errado, irmãos. Isso não dá certo. O psicólogo nunca vai tentar curar a sua alma com oração de renúncia e tudo. Ele vai mostrar para você que você tem que chegar a conclusões daquilo que você tem que tomar posição para resolver problemas que você tem. Seja essas soluções, até mesmo você se voltando para Deus, se voltando para a fé, ele vai te levar a essas posições. É diferente. Estão entendendo uma coisa diferente do outro? Por favor. Então, para a gente não misturar, o pessoal fala assim, nossa, está falando de cura interior, para mim não tem nada a ver com o psicólogo, com esse tratamento, não é nada disso. Tá? Isso é outra coisa. São esses pajés evangélicos. Os pajés hoje dentro das igrejas, tentando fazer alguma coisa que não é bíblica. E isso nós vamos falar que está errado sempre. Ok? Então, estamos encerrando por hoje, em nome de Jesus.